Você, no teu dia a dia, assim, você segue muito o que tua mente tá curiosa de aprender? Ou você tem um cronograma do que você vai estudar? Eu tenho cronograma. Eu tenho um cronograma do que eu vou estudar até 2027 já. Mais ou menos. Mas como isso? Mas exatamente? aí eu tenho. Mas aí eu tenho dentro desse cronograma janelas onde eu deixo livre para estudar o que vem na vontade naquela semana. Pensa assim, ó. Eu não sei se eu falei isso aqui em algum outro lugar, talvez eu tenha falado no Fermento. Eu tenho uma história dentro da psicologia diferente da média dos profissionais da psicologia. Porque eu entrei na graduação, eu aprendi muito sobre um tema, depois eu aprendi muito sobre outro, e aí eu saí da graduação e pulei para neurociência. Eu saí da graduação e fui direto para o mestrado de neurociência. A minha graduação, tanto por eu não estudar tanto na época, quanto por ser uma faculdade do interior, privada, com suas limitações ali, né, de ensino e tal, eu saí da graduação, não, acho que como parte dos estudantes de psicologia, não tão preparado e do ponto de vista de bagagem teórica, de conteúdo. Uhum. E em vez de eu ficar estudando isso, eu pulei para neurociência. Então saí dali, fui estudar uma parada totalmente diferente e fui fazer mestrado num laboratório de neurociência e comportamento com roedores. Então eu estudei muito circuito, neurotransmissor, testes comportamentais, estudei neuroquímica, metodologia de pesquisa com animais, escrita, enfim, fui estudar outras paradas que além da psicologia mesmo, sabe? Fui estudar comportamento mesmo, no modo mais empírico, assim, mais grosso. Aí eu saí da graduação, daí fui pro mestrado e aprendi tudo sobre o cérebro, aprendi muita coisa sobre o cérebro, tudo não, mas aprendi muita coisa sobre o cérebro e não estudei muita psicologia, tá? Aí entrei no doutorado, fui até a metade do doutorado com exclusividade ao doutorado, trabalhando, escrevendo paper, fazendo experimento, aí estourou a pandemia. Aí na pandemia eu comecei a clinicar. Precisei de dinheiro e tal, comecei a clinicar, ajudar meus pais. Aí quando eu comecei a clinicar, eu voltei a estudar psicologia, tá? Que tipo de coisas você precisava estudar? Pois é, eu voltei a estudar clínica. E quando eu fui estudar clínica, eu lembrei da bagagem que eu tinha da faculdade. E na época, eu era um cara... Pensa assim, ó, vamos dividir a psicologia em duas grandes regiões. Em dois grandes lados, digamos assim. Que é a psicologia mais analítica, que envolve principalmente psicanálise. E a psicologia mais cognitiva comportamental, que é a TCC, né? A terapia cognitiva comportamental. Só que dentro da psicologia cognitiva comportamental também tem uma divisão, que é os cognitivistas e os comportamentalistas. Os cognitivistas é aquele profissional, aquele psicólogo, quem é mais cognitivista é um psicólogo que se importa mais com pensamentos, o que você está sentindo... Me relata a tua percepção sobre isso, como é que tu interpreta isso, como é que o que tu pensa sobre isso. Então, mais cognição, assim, mais pensamento, etc. O comportamentalista é um cara que se preocupa mais... E aí, o psicólogo da TCC é um meio termo dos dois. Tá? O comportamentalista mais puro é um espectro, né? Você tem... Cara, tem psicólogo que é terapeuta cognitivo, não tem o comportamental. Ele é tão cognitivista que ele é cognitivo. E tem o terapeuta que é só comportamental. Não tem o cognitivo. E tem o TCC que seria ali 80%, mas tem os 20% os 10% no ladinho que são os extremos, né? Esses extremos, aqueles mais xaropes, digamos assim, eles tretam. Porque não, o cognitivista fica falando de pensamento, mas a gente nunca viu um pensamento. Onde fica no cérebro o pensamento? Eu não consigo medir. Eu não sei onde estão os neurônios que disparam. Cadê o pensamento? É uma atividade cerebral que você tem. E aí os comportamentalistas falam, não, mas pensamento é um comportamento. Então não é nada de cognição, é um tipo de comportamento. Enfim, aí eles ficam tretando, tipo...
Aham. Quem tá certo, quem tá errado, e a galera que fica ali no meio, que não se importa tanto com a parte mais semântica e tal, eles ficam clinicando e usando os dois. Tipo, eu uso os dois. Criam aí as coisas que eu vou usar os dois. E eu era um cara, quando saí da faculdade, muito cognitivista. Ah, é? Eu imaginava que seria o comportamento. Hoje eu sou. Mas na época eu era cognitivista. E eu, pensamento, interpretação, etc. Obviamente eu não sou aquele cara maluco de chegar para um paciente e falar, pensamento não existe, é um comportamento. Eu não explico isso, tá ligado? Porra, não vou ficar botando abobrinha na cabeça dos caras. Eu falo da mesma forma como se fosse um cognitivista, só que a minha escola é mais da parte comportamental. Depois eu quero saber o porquê disso. Do quê? Do porquê que você foi pro lado mais comportamental. Você Pois acha eu que vou mais explicar. útil? Vou explicar agora. É que assim, quando eu falo pensamento não existe, eu fiquei pensando, a galera vai achar que pensamento não existe. Não é? É que dentro da terapia comportamental a gente usa outro termo, tá? São os eventos encobertos, enfim, tem uns outros termos para coisas que no cognitivismo chama X, no comportamentalismo chama Y, tá? Tipo recompensa, reforço. Não é recompensa, é reforço. Tipo, você vai receber fiz isso e me senti bem. O cognitivista vai falar, você se sentiu bem porque você teve uma percepção que aquilo fez bem para você. O comportamentista vai falar, você se sentiu bem porque você foi reforçado. Foi um comportamento que reforçou, foi uma consequência que reforçou o seu comportamento. Enfim. Aí, o que aconteceu, cara? Eu era muito cognitivista e tal. E aí eu fui estudar neurociência. E quando eu fiz a neurociência, eu falei, caralho, velho, isso daqui tá estranho, né? Porque eu fiquei pensando assim, é uma conta, sabe? Que você começa a fazer, tipo, se o neurônio, que são células do cérebro, né, pra galera aí, o neurônio, ele funciona... Tem como botar a imagem lá pra mostrar? Bota aí, Du, pra gente. Coloca no Google aí, do potencial de ação, neurônio. O pessoal enxerga lá? Enxerga ali, Eles põe enxergam? depois a imagem tela cheia ali pra pessoal. Aí a gente fica no cantinho aqui. Ah, legal. Mas ao vivo ele faz isso? Aham. Ah, legal, cara. Maneiro. É o bichão. Bota aí pra galera. Isso aqui foi o que mudou. Pode dar um zoomzinho aí. Isso aí foi o que mudou a minha percepção, a minha visão de cognitivista para comportamentalista, cara. Isso aí? É. Isso aí. Você sabe o que é isso aí? Não faço a menor ideia, cara. Isso aí Eu comecei a ler o Neurociências. Aí Do eu comecei... Bear? Aí eu cheguei na parte... Mas é um que ele livro explicava a técnico, célula... né? Mas eu queria pelo menos entender queria dar uma olhada. introdução. Aí cheguei na parte que explicava a célula do neurônio, as partes... Explicar o neurônio como uma célula mesmo e aquelas coisas de Núcleo, biologia. mitocôndria, Isso. Eu falei, retículo acho que eu preciso endoplasmático. voltar muitos anos e estudar outras coisas antes. O neurônio é uma célula, mas o neurônio é uma célula estranha, cara, no corpo. Ele é como se fosse assim, cada célula do corpo seria como se fossem pessoas na rua, uma pessoa diferente da outra, né? Então a célula hepática parece uma usina, uma célula totalmente diferente da célula cardíaca, que é diferente da célula pancreática, que é diferente da célula do intestino, que é diferente da célula do rim, e Isso é assim muito por foda. diante. O neurônio seria como se fosse um polvo andando na rua, sabe? Ele não tem nada a ver, velho. Ele é outro bicho. Embora seja uma célula, é muito diferente. E uma das coisas diferentes que ele faz é isso daí, ó. Isso daí a gente chama de potencial de ação. Potencial de ação, cara, é muito estranho tentar explicar isso para um público leigo, porque quando a gente vai dar aula sobre isso na graduação, a gente precisa de umas 6 horas para explicar isso daí para a turma. Por quê? Umas 6 horas, porque é um evento muito difícil de explicar, ele é muito contraintuitivo entender o potencial de ação. Mas vamos tentar ser didático aqui. Ó, você tem ali naquele eixo vertical o potencial de membrana. Tá. Isso aqui é biofísica, tá? É biologia e física junto. Você tem o potencial de membrana e você tem o tempo em milissegundos embaixo, ok? Tá. Tá vendo onde diz potencial de repouso? Aham. Quanto que tá mais ou menos o potencial de repouso? No eixo vertical? 70? 70, exato. Tem livros que apontam menos 65, outros menos 75. Depende da célula que o livro está usando. Por exemplo,
O Candel usa menos 75, se eu não me engano, porque ele mediu em célula de polvo, se eu não me engano. E o Baer, acho que é o que você leu, acho que ele usa menos 65 porque ele viu em células de rato. Mas ali é basicamente isso, vamos usar menos 70. Então veja que ele está em menos 70 milivolts. Volts de eletricidade, igual o da tomada ali. Só que na tomada é volts, ali é mili. Então no nosso cérebro nós temos eletricidade. De eletricidade mesmo. Isso é assim. muito foda. Tipo da tomada, tá ligado? O seu cérebro cria eletricidade. Quem descobriu isso foi um cara chamado Luigi Galvani. Luigi Galvani, ele era inclusive amigo do Alessandro Volta, que foi o cara que fez a pilha. E eles eram amigos da Mary Shelley, que foi a mulher que escreveu o Frankenstein. E olha que louco. Caralho. O que é o Frankenstein? É um monte de carne que toma um choque e vive. O Luigi Galvani, na época que o Frankenstein foi escrito, ele descobriu que quando um fio caiu sem querer na perna de uma rã morta, no laboratório dele, a rã contraiu o músculo. E até então ninguém sabia como que a gente fazia contração muscular, como o nosso músculo contrai. Ninguém tinha noção. Tinham algumas estimativas, diziam que era o líquido do cérebro, Fluidos, o né? fluido. O pessoal falava. É o fluido, Descartes falava, é o fluido, é o líquido cérebro espinhal que faz acontecer, e os ventrículos do cérebro. Não, e o outro falava, não, mas são as veias fazem o músculo fazer as artérias, porque irriga, mas ninguém sabia o que fazia. E o Luigi Galvani, ele percebeu que quando se encostava uma eletricidade numa rã morta, a rã teve uma contração do músculo. Ele falou, pô, eu botei eletricidade, ela contraiu, tem alguma coisa a ver com eletricidade. Aí foram se estudando e hoje a gente sabe que isso daí é a eletricidade do cérebro. Então, quando o seu neurônio, que é uma célula do seu cérebro, está em repouso, o que significa em repouso? A liberação de neurotransmissores numa sinapse ocorre só após um potencial de ação. Se não estiver acontecendo um potencial de ação, o seu neurônio não vomita neurotransmissor. Como se fosse um comando? É, como se fosse um comando. É tipo, imagina que a tomada tá cortada, tu desligou o disjuntor da casa. Se tu botar ali, não sai eletricidade, não vai ligar as luzes. Mas quando liga ali, tu tem a possibilidade de ligar as coisas. O cérebro é mais ou menos assim. Que foda. Quando o neurônio está desligado, digamos assim, ele não está ativo, o potencial de membrana, ou seja, a voltagem da membrana, o nome potencial é uma merda, cara. É muito difícil explicar isso, mas enfim, vamos usar a voltagem da membrana. A voltagem da membrana está em menos 70 milivolts. Tá? Quando não está acontecendo nada. O seu neurônio desligado tem voltagem negativa. Perfeito? Uhum. Agora, digamos assim, ó, vamos imaginar que a gente está falando de um neurônio aqui da sua mão. Tá. Aqui você tem neurônio, tá? Você tem neurônio no cérebro e você tem neurônios periféricos que vêm com receptores até a sua pele, por isso que você sente as coisas. É louco isso, né? Você tem neurônio aqui, você tem neurônio no olho, tem neurônio no ouvido. Olha, O mesmo tipo de diferentes célula? células. É o mesmo tipo de células, mas eles têm especificações. Tá. Agora presta atenção em mim, Lutz. Presta atenção em mim. O que está acontecendo? Ó? Embaixo da sua pele, da sua epiderme mesmo, na pele, tem como se fosse... Coloca aí, diretor, bota aí neurônio no Google. Só pra galera enxergar um neurônio. Abre uma nova aba, deixa esse aí, bota neurônio. Ó, ali, ó, clica na... Isso, essa aí mesmo. Tá vendo, ó? Isso, deixa ela maior. Ó, ali você tem o corpo celular, tem o núcleo celular e tem os dendritos, tá? Você tá vendo que tem um negócio chamado axônio? Aquele axônio ali é onde passa o impulso nervoso, é onde vai passar o choquinho no seu cérebro. Quando chega lá no final, nos receptores, nos terminais sinápticos lá no final é que vai ser liberado o neurotransmissor, naqueles botãozinhos lá no final. Aquelas mãos. Isso, naquelas dedinhos, naqueles dedinhos lá. Agora olha que louco, na sua pele aqui embaixo, cara, no seu corpo inteiro, né? Mas vamos usar a mão como exemplo. Embaixo da sua pele aqui, ó, tem milhares daquilo lá, assim, ó. Tipo, a sua pele tá aqui, faz assim com a mão. Como? Faz assim aqui com a mão, bota a mão. E ele tem vários aqui, ó. E aí quando eu encosto aqui em cima da sua pele, eu deformo a camada da sua pele. E esse aqui de baixo, ele abaixa um pouquinho. E quando ele abaixa um pouquinho, volta pro outro lá, diretor.
Quando ele abaixa um pouquinho, ocorre aquela despolarização lá, ó, aquele aumento da curva. Por que ocorre isso? Porque esses neurônios que você tem na sua pele, eles têm receptores que a gente chama de mecanosensíveis. Quando você deforma, ele é como se fosse um... Eu nunca esqueço isso, cara. É como se fosse um papel higiênico, um rolo de papel higiênico dobrado. Aí quando você dobra o rolo de papel higiênico, o meio dele aperta, né? Uhum. Quando você dobra o rolo de papel higiênico. O receptor é tipo o rolo de papel higiênico e quando você toca aqui, ó, ele aperta um pouquinho e quando ele aperta um pouquinho, ele abre alguns canais. E esses canais permitem a entrada de sódio mesmo. O sódio entra no seu neurônio em quantidades minúsculas e esse sódio é suficiente para fazer ocorrer o que a gente chama de potencial de ação. Então o seu neurônio sai de menos 70 para mais 40 milivolts. Ele inverte as cargas. É como se você tivesse tomado um choquinho. Esse choquinho vai caminhar até a sua medula, até a sua espinha, até a sua medula espinhal e vai subir para o cérebro até uma área chamada de área somatosensorial. E só quando chegar lá em cima você vai perceber que alguém tocou aqui em você. Por isso que quem tem ruptura de medula, que tem acidente, a medula... Tem acidente, a medula... O cara fica paraplégico. Uhum. Não sente, né? Porque não envia esse sinal. Agora olha que louco, cara. Esse mesmo sistema... E depois tem que explicar o porquê do comportamental, né? Uhum. Esse mesmo sistema... ele está ocorrendo nesse exato momento com o seu ouvido. Só que em vez de serem receptores, aquelas mãozinhas lá, em vez de serem mecanosensíveis, eles são sensíveis a vibrações no ar. Então quando eu emito... Cara, é louco, foda, irmão. Cara. É muito louco. Nosso cérebro é muito louco, cara. Tu começa a estudar e tu começa a querer sair quebrando tudo em casa, cara. É verdade mesmo. Tu quer pegar um taco de beisebol e quebrar todo mundo, cara. Quebra todo mundo que tem na sua frente, tudo que tem dentro de casa. Você fala, não é possível que meu cérebro funcione assim. Parece que você hackeou a Matrix, tá ligado? O que acontece nos neurônios do seu ouvido? E tá acontecendo exatamente agora. Quando eu falo com você, eu estou, tanto para quem tá ouvindo em casa, quanto você que tá aqui, eu estou gerando vibrações específicas no ar. Ah, mas eu tô em casa, essas vibrações não chegam aqui porque você tá em São Paulo e eu tô aqui no Mato Grosso. Não, mas o seu... Tanto é que você vê uma caixa do som de um carro batendo, ela vibra. Então o som da caixa está mimetizando as vibrações que eu estou fazendo aqui. Essas vibrações, elas ficam no ar, elas viajam até o seu ouvido, não até o seu ouvido, né? Elas viajam para todo lugar, o seu ouvido está ali no meio daquele ambiente, e elas batem nos seus receptores lá dentro do ouvido, e esses receptores são sensíveis, esses neurônios são sensíveis a essas vibrações, e quando ocorre uma vibração específica, ele abre o canalzinho e começa a entrar sódio também, e esse vai até o seu córtex auditivo e lá você entende que existe um som. Agora, você entender o que é o som, nossa, aí envolve um aprendizado. Então, o seu córtex auditivo... Porque assim, você pode ouvir som, você pode ouvir você entende mandarim? Não. Pois é, o seu cérebro vai ouvir um som, mas não vai saber o que é. Então, existe uma diferença entre você ouvir o som e entender o som, tá? Quando você entende o som... Calma, cara. Quando você entende o som... É legal que os podcasts o pessoal fala, o Wesley começa bem devagarinho e vai se empolgando. É que eu gosto de falar sobre isso, cara. Eu gosto de falar de neurociência. Quando você escuta o som, o seu córtex auditivo fala assim, bom, temos uma frequência vibratória X aqui, e ele envia um sinal para as áreas envolvidas com memória, linguagem, memória, etc. E a área codifica aquele padrão de informação e te dá a percepção do que você está ouvindo. Para ver se você vai entender ou não aquela língua. Esse mesmo padrão está acontecendo agora no seu olho, cara. Só que em vez das células daquelas mãozinhas lá no seu olho que aqui são sensíveis à deformação mecânica, no seu ouvido são sensíveis a vibrações no ar, no seu olho são sensíveis a fótons de luz. Então a célula do seu olho detecta o fóton chegando, faz uma transdução daquilo em um sinal elétrico e envia para o seu córtex visual atrás da sua cabeça ali, onde você vai
codificar aquela informação e entender o que você está vendo. O mesmo ocorre com temperatura, o mesmo ocorre com gosto. Quando você bota um alimento na boca, tem células que abrem ali. Cara, o nosso cérebro, ele entende o mundo por meio daquilo ali. E ele responde ao mundo por meio daquilo ali. É por isso que quando você abre o livro do Baer, se você folhear lá, você parou quando ele estava explicando o neurônio, né? Se você dá um capítulo para frente, ele explica isso. Potencial de ação. Primeira coisa. Porque você não entende neurociência se você não souber potencial de ação. Você tem que saber potencial. É uma merda aprender. Eu tenho aula lá no RD. Por que é tão difícil? Cara, é que pensa assim, ó. Eu vou falar agora, tá? Eu vou falar agora uma coisa e eu não quero que vocês entendam. Não precisam entender o que eu vou falar. Tá bom. Porque eu vou começar a falar um negócio rápido, porque eu não tenho como explicar potencial de ação aqui. Realmente levaria umas 6 horas para explicar isso daí. Esse gráfico aí. Só esse gráfico levaria umas 6 horas. Só a parte da linha verdinha levaria 1h30, mais ou menos. A parte da... isso. É que o potencial de membrana, ele é mantido na condição de repouso com custo energético. Principalmente numa bomba chamada bomba de sódio de potássio. Cara, teria que explicar... É muito background para entender isso daí, quem não sabe. Eu explico lá no RD, cara. Tá então lá no RD. Assinem lá. Tem o card do Baer, vai lá na aula de potencial de ação, eu desenho num caderno, que foda, no iPad, eu explico eu desenho esse gráfico ponto a ponto, explico cada item. Assiste lá depois, você vai curtir. Então assim, o seu cérebro, ele interpreta o mundo por isso e ele responde ao mundo com isso. Aí a galera vai falar, pô, mas o Wesley é muito reducionista, porque nem tudo é biologia. Cara, é tudo biologia, porque até quando você tem a sua subjetividade, fala, pô, Wesley, mas é a subjetividade, cara. A subjetividade vem disso. O neurônio, ele só se comunica com outra célula. Por exemplo, eu falei que o olho é assim, o ouvido é assim, tudo é assim. Cara, quando você se sente alegre, é isso também. Quando você se sente triste, é isso também. Quando você se sente raiva, é isso também. Quando você sente fome, é isso também. Quando você sente sede, é isso também. Quando você sente sono, é isso também. Quando você sente alerta, é isso também. O seu cérebro é isso. No potencial fundo, de ação. sempre para uma eletricidade ali no cérebro. Potencial de ação depende a selva de potencial de ação que está sendo ocorrido, a taxa de disparo de potencial de ação e os lugares. O seu cérebro inteiro está fazendo isso toda hora. Quando eu entendi isso, cara, eu falei assim, puta, velho, mas então... O Fábio Perim vem aí, né? Veio. Aí, ele deve ter falado de ambiente pra caralho, né? Aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, mas peraí. E aí foi a minha crise existencial, foi a minha grande crise existencial na vida, assim, que eu tive. Quando isso? Eu tive uma crise existencial, acho que era início do doutorado, mais pro final ali, enquanto eu ainda tava com a bolsa. E fui pra clínica depois. Então você já estava estudando neurociência? Sim, já entendia isso? Já entendi isso aqui. Isso aqui cai na prova de mestrado no neurociência. Você tem que saber isso pra entrar. Eu falei assim, cara... Mas é que aí que tá, Luz. Posso desligar o ar? Pode. Desliga aí, por favor. Se ficar quente, eu aviso aí. Tá bom. É que assim... Você entender isso... Você saber isso... do potencial de ação é diferente de entender. Claro. Tipo, você pode saber tocar uma música, mas você entender música é outra parada. Total. E eu vejo que muita gente aprende isso, mas não entende isso. Tipo, ele não entende a funcionalidade disso na sua vida, o quanto isso rege no nosso comportamento. E, cara, o que eu pensei? Falei assim, isso é o tempo? Caralho, irmão. Tô louco. O que eu pensei? Eu pensei assim, bom, se o nosso... Por exemplo, agora, ó. O seu cotovelo está encostado na mesa e você está mexendo no cabo. Até agora, você provavelmente não estava sentindo o seu cotovelo na mesa. Você também provavelmente não está sentindo a sua bunda na cadeira, ou seu pé no chão. Agora você está, porque você jogou sua atenção para lá. O que acontece? Existem potenciais de ação ocorrendo aqui, etc. Só que o seu tálamo lá no cérebro, ele filtra isso e não deixa chegar na área envolvida com sensação. Então, tipo, você tá tendo os sinais entrando, só que o seu tálamo, ele freia. Ele fala, não deixa ele perceber isso agora, porque não é importante. Ele tá prestando atenção no que o cara tá falando, vamos deixar o ouvido enviar mensagem, vamos deixar o olho, saca?
Então o seu corpo está toda hora recebendo estímulos. E o seu cérebro, principalmente o tálamo, que é uma regiãozinha no meio do cérebro, depois a gente pode botar ali, ele filtra o que é importante e o que não é. Tá? Inclusive tem uma hipótese de que o paciente com TDAH tem esse tálamo com pouca capacidade de filtrar. Porque o TDAH está aqui, e isso é importante agora, aí dá o relâmpago, dá um barulho, dá não sei o que, o cérebro, em vez de travar aquela entrada sensorial, ele manda para as áreas e o cara percebe. E aí muitas vezes a atenção fica indo para todo lado, sacou? Porque o tálamo, em vez de frear aquilo, ele é lá, ó. O tálamo é aquela região do meio do cérebro lá, ó. Então pensa assim, ó. O seu olho... Coloca aí sistema somatosensorial no Google. Isso, vamos ver se tem algum cérebro bonito aí. Esse aí, ó. Esse aí. Esse aí é bom demais, cara. Adoro essa imagem. É da Silverton, um livro de fisiologia. É muito didático. Eu usava para dar aula. Ó, a imagem não tá muito boa, mas dá pra sacar. Tá vendo lá no meio que tem uma estrutura... Bota o mouse lá em cima, na amarela. Isso aí. Aí é o tálamo. Aí é o tálamo. Tá. E aí você vê que tem várias flechas saindo dele, né? Uhum. O que acontece? Cada estímulo sensorial, língua... Só o fato que não. Língua, toque, visão, audição, todos antes de chegar na área que faz você ficar consciente daquilo... Porque a galera não entende, mas tem muita coisa acontecendo no mundo que o seu cérebro não está percebendo agora. Sacou? Por exemplo, o seu pé lá no chão, o barulho lá fora, a luz ali. O seu cérebro não está processando. Ele processa isso, mas não te deixa consciente disso. Por quê? Porque a sua atenção é seletiva. Você não tem como prestar atenção em tudo. Imagina você está prestando atenção no seu pé, no seu não sei o quê, na sua dor, na sua bexiga, no seu não sei o quê. Você ia ficar maluco. Uhum. Então o tálamo é o responsável por fazer esse filtro. É como se as áreas conscientes do cérebro fossem um general e o tálamo fosse um soldado. Ele é responsável por filtrar o que é importante e o que não é para chegar no general. O general tem que usar só o que é importante. Algumas hipóteses dizem que o paciente com TDAH tem esse tálamo menos funcional. Por isso que ele deixa passar muita coisa. Então o paciente, em vez de ficar focado aqui, começa a dar uns barulhos e tal, ele já fica olhando porque o tálamo, em vez de frear, deixa passar. Mas são apenas hipóteses que estão sendo investigadas. Volta lá para o gráfico do potencial de ação, o primeiro. A primeira imagem lá. Aí. O que acontece, cara? Quando eu percebi que o cérebro ele processa as informações do meio, do ambiente, sempre por meio de potencial de ação. E ele responde ao meio com potencial de ação. Eu fiquei pensando assim, bom, se isso acontece, quando eu vou emitir um comportamento, tipo, eu vou emitir o comportamento de pegar água, eu fico pensando, quem foi o primeiro neurônio que disparou um potencial de ação? Aonde que ele está? Porque pensa assim, ó, o potencial de ação ele só é disparado com alguma entrada sensorial. Por quê? Porque o potencial de ação ele ocorre uma vez que existem canais de sódio que são abertos por algum estímulo. Ou seja, não tem um neurônio que numa bela tarde pensa assim, eu vou disparar um potencial de ação aqui e ele dispara sozinho. Ele tem que ser influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por um outro, que foi por um outro e que em último caso, invariavelmente foi influenciado pelo ambiente. Caralho. Então, por exemplo, ok, eu vou ter o comportamento de pegar a água. Por que eu tive esse comportamento de pegar a água? Talvez porque os neurônios do meu hipotálamo registraram que tem um aumento da concentração de solutos no meu sangue e, portanto, talvez eu esteja ficando desidratado. Está pouco diluído, né? Então eu estou desidratado. Isso é o hipotálamo informando o meu córtex pré-frontal que eu preciso de água. Então o meu hipotálamo informou meu córtex pré-frontal para eu procurar água. Quanto mais com sede eu vou ficando, o hipotálamo mais começa a informar o núcleo accumbens também, a área tegmentar ventral, aumentando o meu nível de dopamina. Tanto é, cara, que se você ficar com sede 1, 2 dias, você
Você mata alguém por água. Você assalta o mercado, você dá um jeito, velho, porque não tem como lidar com a sede. Você deixa outros compromissos, você não vai... Tô com muita sede e vou lá na reunião. Você vai dar um jeito de beber água antes. Sua motivação guia para outro lugar. Ou pode ser porque eu vi essa água, então o estímulo visual entrou no meu olho, foi até o meu cérebro, processado por potencial de ação e informou minha rede de controle motor para eu pegar água. Enfim, a questão é, eu não decidi pegar água, tá ligado? Aí entra aquela noia que os caras do livre-arbítrio e tal. Eu não decidi pegar água. A água era o que eu precisava fazer de acordo com as... Aí você pode falar assim, pô, mas você uma vez pegada a água, você podia falar, eu não quero a água agora. Mas mesmo se você não quiser a água agora e isso aparentar algum tipo de arbítrio que você possa ter, você não quis pegar a água por eventos passados que você vivenciou e você preferiu não tomar. Então, por exemplo, você pode falar, eu não vou tomar agora porque vai me dar vontade de fazer xixi e eu vou ter que ir ao banheiro. Porque aquela vez eu fui e pegou mal e não sei o quê. Então você respondeu a uma memória que você tinha. Enfim, é difícil, tá ligado? Mas sempre tá passando... Pela parte da memória ali, de experiências passadas? Sempre tá, meu. O seu comportamento hoje é modulado pelo que você viveu sempre. Tanto é que traumas, por exemplo, uma experiência passada que modula a vida da pessoa para sempre. Né? Trauma é uma memória muito forte. Ruim. Né? Então pensa assim, quando eu descobri isso, voltando lá, volta 40 minutos atrás, quando eu percebi isso, eu falei, cara, não tem espaço para um... Tipo... Não é para um eu, assim, mas não tem espaço para uma força de vontade, para um... A gente é produto do meio que a gente convive. E aí eu comecei a perceber que o comportamentalismo faz mais sentido. Porque ele trabalha na ideia basicamente do quê? Bem grosso modo, tá? As consequências dos seus comportamentos vão determinar a existência dele no futuro ou não. Um exemplo, se no passado eu tomei uma garrafa d'água e fiquei indo ao banheiro toda hora fazer xixi, a consequência de eu ter feito o comportamento de tomar água, que foi ter ficado indo no banheiro fazer xixi, pode ser que faça eu não ter mais o comportamento de beber água. Se eu coloco o dedo na tomada, a consequência de eu ter colocado o dedo na tomada, que foi um choque, pode fazer eu não botar mais o dedo na tomada. E aí eu comecei a pensar assim, não, peraí, mas eu acho que de fato... O comportamentalismo faz mais sentido do que o cognitivismo. Mas assim, eu ensino cognitivismo, eu falo termos cognitivistas, eu falo mente, eu falo pensamento, eu falo percepção. Eu não sou aqueles cara chato que tem que ser assim ou assado, tá ligado? É porque é didático também, acho, falar É didático, mente. é didático. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!